Mais um corte do Bopismo pra você e não custa nada você clicar, deixar o like e se inscrever no canal. Vai me ajudar pra caramba e eu conto com você. Essa é a pior seleção brasileira que você já viu em bolas jogadas em nome ou isso é um exagero? Em nome. Nome e bola jogada. Em bola jogada, cara, você vê como o mundo é maluco, né? O Brasil perde pra Honduras uma vez, você vai lembrar disso. 2001. Aquele talvez tenha sido o pior jogo da história em silêncio no da seleção brasileira. acabado, sim. E boa parte daqueles caras ganharam a Copa do Mundo um ano depois. Acho que em nomes quando eu falo assim, nome, não grife, nome, qualidade de jogador, essa é uma seleção fraca. Eu acho essa uma seleção fraca. Concordo. Era uma seleção que tem. O Vini Júnior é um tremendo jogador, o Rodrigo o Rafinha é um tremendo jogador. A gente não sabe se a gente vai poder contar ou não com o Neymar, né? Mas o Neymar é muito melhor que todos eles aí. Mas muito. Não dá pra comparar. O Neymar joga mais bola do que esses três aí que eu falei juntos. Concordo. Ele faz tudo que eles fazem melhor. Nossa. Então, só que eu acho que assim, tem um setor do time de futebol que é onde as coisas acontecem, que é o meio-campo. Esse meio-campo é um dos meio-campos mais fracos da história da seleção brasileira. E não sei se tem solução. Eu não sei porque a seleção brasileira não joga com 3 zagueiros, honestamente. Pode ser, o Filipão achou essa solução para. Mas o que o Filipão fez em 2002 era que ou com 3 zagueiros ou com um volante jogando entre os zagueiros, era porque ele tinha os 2 melhores laterais do mundo ofensivamente. Mas se ele que eram o Cafu e o Roberto Carlos. Mas se ele quiser, o Brasil hoje para mim tem profusão em 2 posições, zagueiros e pontas. O sistema com 3 zagueiros acomoda 3 bons zagueiros, e o Brasil tem bons zagueiros, e os pontas, num sistema com 3 zagueiros, podem jogar na segunda linha. Eu acho assim, eu adoro ler o Tostão. Ah, puta. Eu já falei com o Tostão por e-mail e tal, tive a honra, entrevistei o Tostão por telefone. Que legal. E eu não tive a honra de conhecer o Tostão pessoalmente. Ainda? Eu e o Milton, há muitos anos, a gente tenta combinar o Milton trabalhou com o Tostão na ESPN. Combinar um almoço com o Tostão, lá em Minas, para aprender com o Tostão. Que legal. Como ser humano e como analista de futebol. E tem uma coisa que o Tostão fala que eu penso como o Tostão. E ele fala há muito tempo isso. E eu penso dessa forma também há muito tempo. Aqui no Brasil a gente está preso a um conceito absolutamente ultrapassado de futebol. Tem que ter o primeiro volante e o segundo volante. Não existe mais. Hoje é meio-campista. O cara que joga no meio-campo, ele faz tudo. Ele destrói e constrói. Ele marca e joga. Essa seleção brasileira é ruim nisso. Tem um jogador que honestamente não estou acompanhando muito a carreira dele, ele ficou um tempo parado, assim, que eu acho que ele é o segredo dessa modernidade. O Danilo, que era do Palmeiras. Esse é um jogador que a seleção brasileira não pode abrir mão dele se eles tiverem boa fase para jogar. Porque ele faz os dois. Assim, hoje o futebol passa por isso. O meio-campista, principalmente o meio-campista que não joga lá na cara do gol, encostado no gol, a bola passa muito por ele. O jogo passa muito por ele. Se esse cara pega a bola e toca pro cara que tá de lado só, coloca a gente lá que a gente faz isso também, entendeu? O Mauro Silva, grande jogador, um sujeito fantástico, aliás, um nome importante, que eu diria que pode ser um candidato para assumir federação e confederação um dia, porque se preparou e se prepara para isso. O Mauro Silva, na Copa do Mundo, ele fazia isso. Roubava e dava pro outro, entendeu? Pega e toca pro outro jogar. Porque era o sistema daquele time, funcionava naquela época. O futebol daquela época assumia isso. E o Mauro jogou muito no La Coruña, um grande jogador. Essa função não existe mais, Luca, no futebol. Não pode ter no futebol atual. Você joga no meio campo com 4, com 3, com 5, com 2. Todo mundo tem que marcar e jogar. Esse, para mim, é o pior defeito que a seleção brasileira atual tem. E todos os treinadores que por ela passaram, nenhum deles soube resolver isso. Você acha que o Gerson faz um pouco disso? Faz. Para mim, ele é o melhor meio-campista da seleção. Para mim também. Porque ele tem esse conceito. Ele é o jogador meio-campista moderno. Você pode jogar Gerson recua ali, joga na frente dos zagueiros e sai jogando. Ele faz. Isso. Gerson encosta nos caras da frente e distribui. Ele faz. Isso que eu acho que é o meio-campista moderno. Os outros são bons jogadores sim, mas eles não têm essa dinâmica. E é isso que o Brasil precisa. Quem seria o seu técnico se perguntassem para você, Noriega, quem que você traria? 2 caminhos, tá? Vou te dar 2 caminhos. O caminho da emergência, da necessidade atual. Guardiola.
Dinheiro, a gente sabe que não falta. Dinheiro sobra para a CBF. Guardiola. Um outro caminho, um brasileiro para fazer um projeto a longo prazo, treinar jogadores, pegar a base, adequar a base a André Jardine. Jura por Deus? Juro para você. Por quê? Vou te explicar por quê. O André Jardine trabalhou na base, ele conhece os jogadores que subiram, com a maioria desses jogadores de seleção, ele conhece a cabeça desses caras, como esses caras pensam a vida e o futebol. Além de ele estar provando que ele é um bom treinador, foi campeão olímpico, pô, e está lá no América do México. Mas aí seria uma coisa radical. André Jardine, você é o comandante em chefe da Seleção Brasileira de Futebol por 10 anos. Você vai ganhar ou vai perder. Mas você vai botar ideias em prática e vai preparar a seleção brasileira para um projeto de 10 anos. Pode parecer uma loucura que eu estou falando aqui, mas eu faria. 2 caminhos extremos. Alguns treinadores que têm mais de 60 anos, não é etarismo isso, é uma constatação. Eles têm muita dificuldade para entender a cabeça dos jogadores de hoje. Por isso que eles não dão certo. Nossa, bom ponto isso. Muita dificuldade. Por quê? Eu peguei, graças a Deus, eu peguei várias épocas do futebol e eu fui aprendendo com isso. A época da resenha, do cara que dividia quarto na concentração. Isso eu ouvi de um jogador, dos maiores zagueiros do futebol brasileiro, que eu tenho a honra de dizer que é meu amigo, Ricardo Rocha. Ele falava assim, Nori, tem uma resenha. Eu dividia quarto. Você conversava, você falava do jogo, você falava do time, você falava do adversário. Hoje é cada um no seu quarto, na rede social. Não tem mais a roda de baralho, não tem mais. O cara fica lá postando na internet, postando na rede social, investindo o dinheiro dele. E não tem essa coisa. Isso era muito bom para essa geração dos 60 para cima. Esses caras trabalhavam muito a questão extra-campo, o extra-jogo, dessa forma. Na resenha, no churrasco, na conversa. Não que isso não exista mais, mas não é mais um ponto importante. É o baralho, não tem mais isso. Para conhecer, entender a cabeça dos jogadores. Não estou falando de tática, de treino de campo, não. Acho que essa geração tem dificuldade de entender os mais jovens. Talvez os caras que tenham uma diferença de idade menor já compreendam melhor esses caras aí. Roger, Felipe, Rogério. Roger, né? O Roger, eu acho que o Roger é um baita treinador. Puta treinador. O Roger, ele simplificou um pouco as coisas, eu acho. Até a forma de falar dele. E mostrou, né? Achei que quando ele largou o Juventude, ficou meio... Eu não gosto do cara que larga o trabalho assim e vai para pegar um time maior e tal. Mas eu entendo que é um negócio do cara, tal. Não tem jeito. Como às vezes a gente tem oferta e vai para um outro lugar e às vezes fala não para a oferta, como ele deve ter falado não para algumas, o Roger. Mas acho que ele é muito bom treinador, muito bom treinador. Tem uma geração aí que foi queimada por nós da imprensa, né? Aquela geração do Jairzinho, do Zé Ricardo, desses caras todos. Nossa, assim. Verdade. Porque uma hora a gente decretou que eles eram os caras. Os caras. 6 meses depois eles não serviam para mais nada. Então, sem dúvida. São exageros que a gente comete. Né? O Jorge Jesus não seria uma escolha sua? Acho que não, num primeiro momento, assim, porque dentro da sua pergunta você me deu a opção de escolher quem eu quisesse, né? E eu vou no top, que eu acho que é o Guardiola. Engraçado, cara, porque... Mas acho que o Jorge Jesus pode ser bom para a seleção. Eu acho que... pelo menos seria o meu nome ideal, porque o Guardiola é mais treinador que ele, claro, mas acho que... Sei lá, eu sou encantado pelo apetite do Jesus aos 71 de vir pra cá. Eu acho isso uma coisa... E assim, ele gosta do futebol brasileiro. Ele gosta. Ele é popular aqui também. Eu acho que esse respeito, essa reverência pelo jogo bonito, né? Que nós perdemos em alguns treinadores, isso tem que ser recuperado. Isso. E é um tiro curto, ele é um cara de... E assim, o Neymar vai ter que jogar bola pra ser convocado. E a gente precisa que o Neymar jogue bola. Lógico. E eu acho que o Jorge Jesus é malandro, ele é no bom sentido, né? Sim. Ele convence o Neymar também, eles se entendem. Então, assim, eu acho que a seleção brasileira, para ganhar a Copa do Mundo, ela passa, para mim, obrigatoriamente pelo Neymar. Com certeza. Sem o Neymar, acho que a gente não tem muita chance. Exatamente.